Hoje a gente vai continuar na nossa série de Colossenses. A série é sobre Jesus. A série tem vários nomes, né? O pastor Joel chama essa série de a série de Colossenses. O nosso cooperador Dais que chama a série de Tudo sobre Jesus. E todos esses valem, né? Porque em Colossenses, e Colossenses é sobre Jesus e tudo sobre Jesus de fato. O bom é que quando a gente fala de várias formas, a gente fica repetindo a mesma palavra. E não é só uma palavra, a gente fica repetindo sobre a mesma pessoa. Jesus Cristo é o nosso Senhor, está no nosso meio. E, enfim, eu tenho uma pergunta para... Eu começo muitas vezes com perguntas, né? Para fazer para a igreja. Alguém aqui, ou aliás, em algum momento, provavelmente todo mundo, já se viram correr atrás de alvos inalcançáveis, de metas muito distantes, coisas que parecem ideais, que você quer muito colocar na sua vida, no seu dia a dia? Para mim, eu tinha algo quando eu era mais novo. Eu me comparava muito com meu pai, na caminhada ministerial, né, no serviço na igreja mesmo, né? Coincidiu de muitos dos ministérios que eu me envolvi quando eu estava crescendo eram ministérios parecidos com o que meu pai fazia, ministério de jovens, de acampamento, lideranças. E daí, como eu conhecia a história do meu pai, minha mãe sempre contava como que eles passaram na juventude, o que eles fizeram, eu ficava pensando assim, nossa, nessa idade meu pai estava fazendo tal coisa, então eu tenho que fazer tal coisa também. Nessa idade ele já estava envolvido em tais coisas, nessa idade ele conseguia fazer isso, eu não consigo, né? Não que isso mexesse muito nas minhas decisões ou rumos de vida, ou quais ministérios eu estava, ou o que eu ia fazer no ministério, mas esse pensamento ficava no fundo da minha cabeça, não era algo muito consciente, e eu achava que talvez não era um problema muito grande, porque, né, eu estava conseguindo controlar minhas atitudes, eu, né, domava o meu coração, mas ficou no fundo do meu pensamento, em algum lugar eu me comparava, eu ficava pensando, será que eu deveria fazer mais? E alvos inalcançáveis às vezes nos atormentam. Pode ser alguma coisa, como eu comentei, ministerial, mas pode ser algum ideal de conquista em outra área, na carreira talvez, né, até onde você imagina que você gostaria de chegar, mesmo sem pensar se você pode, se você consegue, se você deveria. Às vezes a gente tem coisas que não são exatamente desejos, mas que vêm e se prendem na gente. Alvos de ideal físico, né, como gostaria de ser. Quando eu era pequeno, o meu alvo físico, lá pelos meus 5 anos, né, o que eu achava o físico mais ideal era usar óculos e usar aparelho, porque eu achava charmoso. Então, eu nunca percebi que as outras pessoas não tinham a mesma opinião, mas eu achava legal. Todos os meus amigos que tinham óculos e aparelho falavam, nossa, que legal, eles ficavam bravos comigo, eu não entendia, mas eu queria ter, né? E não era muito, né, da minha parte, não tinha esforço que pudesse mudar o fato de, na época eu não precisava, né? Descobri só 10 anos depois que eu iria usar óculos algum dia. Mas eu não podia fazer nada que me fizesse usar óculos, ou precisar de óculos, ou aparelho, né? Porque se eu forçasse a utilizar, talvez isso ia fazer mal para a minha saúde, né? Então, eu só podia sonhar com isso, mas isso me incomodava, porque eu não era quem eu gostaria de ser. Às vezes a gente tem dessas coisas, né? Eu gostaria de ter uma personalidade diferente, alguma coisa na minha aparência que me incomoda. Nossa, eu vi lá um ideal que eu gostaria de ser igual a tal pessoa, e a gente fica aí com isso no coração. Ter aspirações, ter sonhos não são coisas ruins, mas de vez em quando alguma coisa fica lá no nosso interior discreto, que começa a se tornar um alvo inalcançável. E o problema maior dos alvos inalcançáveis, como eu tenho chamado, é quando a gente alcança, na verdade, porque às vezes eles parecem inalcançáveis, mas às vezes a gente alcança. Na minha vida ministerial, eu comentei que eu comprava bastante com meu pai, né? E quando eu fiz 21 anos, eu percebi que, nossa, o que eu estou fazendo agora, meu pai nunca fez. Isso foi uma novidade, nunca tinha passado por algo assim e eu fiquei confuso. Não que eu estivesse tentando chegar lá intencionalmente, mas no momento que cheguei, eu não sabia o que fazer, para onde que eu vou, onde que eu atuo. Eu não posso nem copiar mais o que ele já fez antes, porque não dá mais. Eu fiquei perdido. E nessa hora eu percebi que, por mais que eu não achava que eu estava me guiando por um alvo inalcançável, eu só tinha isso na minha cabeça. Na verdade, eu tinha como referencial. Talvez não era o que me movia, mas eu olhava para lá o tempo todo. E se a gente olha para alguma direção o tempo todo, muitas vezes a gente não percebe que a nossa cabeça está mais para lá do que para onde a gente deveria ir. E, bom,
na minha vida ministerial, onde eu deveria ir não é para onde o meu pai foi. Esse chamado Deus não deu para mim, deu para ele, mas para onde Deus me chamou. O que, por mais que muitos ministérios parecidos não eram os mesmos, e por mais que muitas atuações semelhantes, não era a mesma direção, o mesmo momento, as mesmas palavras, Deus tem planos para nossas vidas. Deus tem a sua verdade, e esse deve ser o nosso ideal. Jesus Cristo, ele é verdadeiramente inalcançável, diferente de todas essas coisas que eu comentei que parece que não dá para alcançar, mas dá. O óculos, no caso, eu usei aparelho também, eu usei até o famoso aparelho capacete, assim, sabe? Que coloca por fora e puxa seus dentes e fica com... Eu saí orgulhoso, assim, mostrando para todo mundo, muito legal. As pessoas também, mais uma vez, ficavam chocadas e fugiam de mim, mas eu achava muito bacana aquilo. Que bom que durou pouco também, porque doía muito, mas muitos desses alvos parecem inalcançáveis, e às vezes o problema é quando a gente alcança, mas eles não são. Jesus Cristo, por outro lado, não é ruim, como essas outras coisas que podem ser nocivas para nós, mas ele é inalcançável. Não importa o esforço que a gente possa fazer, a gente nunca conseguiria alcançar. Não importa quanto eu tente ser uma boa pessoa, um bom cristão, não pecar, eu nunca vou ser como Jesus, por esforço próprio. Jesus, ele é verdadeiramente inalcançável, mas ele é acessível. Ele nos alcança, no caso, né? Ele está conosco, ele é a verdade. Ele é como uma luz tão alta que a gente não possa alcançar e ao mesmo tempo toca em nós conseguimos ver. É tão fluido que a gente não pode interagir especialmente, mas a gente não pode negar que está lá. Jesus Cristo é a luz, e nele não existe sombra. Na vida em Jesus a gente pode perceber que não tem alvos que nos prendam em obsessões inalcançáveis, em alvos ideais que pesam em nossos corações. Na vida em Jesus nós temos outra perspectiva. E é nisso que a gente vai falar na mensagem de hoje, na continuidade do nosso texto lá em Colossenses, uma carta que Paulo estava falando para essa igreja, a igreja dos Colossos. E para retomar um pouco onde a gente está, né? No capítulo 1 nós vemos que Paulo começou essa carta dizendo que orava intensamente por essa igreja. É uma igreja que ele queria que fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus, que vivesse de uma forma que agradasse a Deus. E ele diz por que ele deseja isso para a igreja, porque eles receberam esse Deus que tirou eles do império das trevas e os resgatou para a luz, para o reino do Filho do seu amado, do amado Filho de Deus. Ele queria que eles fossem fortalecidos no poder desse Filho de Deus, de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é soberano sobre toda a criação, sobre todas as coisas. É Ele que deve valer a pena viver, porque Ele que é tudo isso nos resgatou. E depois ele fala que Ele nos reconciliou com Deus. Então por Ele vale a pena, nós vivemos uma vida que sofre, porque a gente olha para a esperança da glória. Em Jesus Cristo é onde os mistérios estão revelados. Não tem coisas que estão escondidas da parte de Deus para nós, mas pelo contrário, em Jesus Cristo nós encontramos as respostas. E depois ele fala que nós não devemos ser escravizados com ideias enganosas. Foi isso que o pastor Paulo começou a falar na semana passada, e hoje o pastor Paulo a gente chamou para pregar aqui, porque não estávamos no retiro dos jovens, que foi muito bem, então depois a gente testemunha um pouco mais também. Mas ele começou a falar sobre esse assunto de não sermos escravizados por ideias enganosas, e nisso Paulo dedica a maior parte e a parte mais importante dessa carta aos Colossenses. Eles estavam passando por dificuldades, porque no meio deles tinha pessoas ensinando coisas que não eram coisas de Deus, mas elas pareciam ser coisas de Deus, eram falsos ensinos, e eles precisavam ser incentivados na verdade de Cristo. E assim que nós continuamos a leitura, capítulo 2, versículos 13 a 19, vamos ler na versão NVI. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade ou na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio.
Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Vamos orar? Senhor Santo Deus, nós te agradecemos porque nós temos acesso à sua palavra de verdade. E não apenas isso, o Senhor nos deu do seu Santo Espírito para que no nosso meio o Senhor possa nos orientar o nosso olhar, orientar a nossa leitura, para que nós possamos viver de acordo com o Senhor. E nós te pedimos, se conosco na meditação nessa manhã, para que a tua palavra ressoe fortemente em nossos corações e não nos deixe ficar parados, mas nos ajude a colocar em prática a sua palavra de verdade, que é boa nas nossas vidas e que demonstra a sua bondade e o seu amor nesse mundo. Nós te agradecemos, mais uma vez te pedimos seu auxílio da sua presença no nosso meio e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse trecho, Paulo, ele nos lembra do nosso pecado. Ele está falando com uma igreja, com aqueles que já começaram a sua caminhada com Jesus, mas ele lembra que um dia eles não foram assim. Um dia eles estavam presos nas suas transgressões e na incircuncisão da sua carne. E depois ele fala, mas vocês foram salvos em Jesus. E ele diz qual direção devemos tomar, não apenas como pessoas, como indivíduos, mas como igreja. Como indivíduos, cada um tem a sua rotina, a sua direção de vida, o seu trabalho, a sua vocação específica, mas como igreja a gente só tem uma caminhada. E mesmo igreja, igreja fora só da nossa comunidade, é uma só direção. Cada comunidade, claro, vai ter as suas questões pontuais, a sua caminhada específica, os seus desafios, seus testemunhos, mas a gente só tem um só Espírito e um só caminho, que é Jesus Cristo. E é nessa direção que Paulo fala para a igreja, como a igreja, o corpo de Cristo, o todo deve caminhar. Ele começa dizendo, sem dívidas. Vamos voltar lá nos versículos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. E Ele nos perdoou de todas as transgressões. Primeiro nós estávamos mortos. Ele não compara apenas como gente que precisava ser resgatado, gente que já tinha sido condenado. O povo de Israel, na história deles, eles lembravam bastante do que tinha acontecido com eles e o que Deus tinha feito no meio deles. O povo sofreu muito na mão de vários impérios, de vários povos vizinhos. E no meio dessas dificuldades que ameaçavam a vida deles fisicamente, eles precisavam depender de Deus, porque eles não tinham como resistir. E nessa história, eles entenderam um conceito muito importante para o povo de Deus, que era o conceito da libertação. A libertação era quando alguém estava em necessidades físicas ou até risco de vida, precisava ser liberto, precisava ter o seu estado transformado num estado de perigo para um estado de liberdade, um estado de paz, de shalom. E eles entendiam que era libertação. Libertação eles não consideravam então apenas como eu estava precisando e agora fui liberto. Eu estava dominado e agora sou livre. Eu estava com perigo de morrer e agora não estou mais. Eles entendiam que as suas vidas tinham sido resgatadas, que de mortos eles passavam para vivos. E aqui Paulo diz que não apenas fisicamente isso acontecia, mas no pecado nós estamos mortos, mesmo biologicamente vivos, mas por causa das nossas transgressões, do nosso pecado. Mas Deus nos dá vida, uma vida diferente da vida que nós vivemos apenas por respirar. Quando ele fala da incircuncisão da carne de vocês, a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus, que o povo seguia a Deus, que estava vivendo de acordo com a sua vontade. E aqui ele diz que então vocês estavam mortos porque não viviam de acordo com a vontade de Deus. Mas agora, com a vida em Cristo, Ele lhes perdoou desses pecados. Nós vemos lá em um outro texto, eu acho que eu não vou nem ler, eu vou ler outro texto de Romanos, mas que todos são pecadores. E o salário do pecado é a morte para as nossas vidas. Mas em Jesus Cristo, não apenas Ele nos dá vida, Ele apaga essas dívidas. Dívidas essas que para nós seriam inalcançáveis para nós pagarmos. Ele cancela, versículo 14, a escrita de dívida
que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre a cruz. A escrita de dívida, como se fosse um documento que demonstrava que nós éramos culpados. A lei de Deus, ela é boa, ela serve para nos orientar. A lei de Deus que eles já tinham acesso naquela época, né, os livros do Antigo Testamento que nós ainda lemos, eles apontam quando eles falam o que nós devemos fazer, que se nós não fazermos, isso não é bom. Fala, não matarás, não adulterarás, e se alguém vivia dessa forma, entendia que estava vivendo contra a vontade de Deus. A lei, então, ela apontava e era contra as pessoas, apontava o que as pessoas tinham feito de errado, mas isso não era ruim, a lei ser assim. Ruim era as pessoas acharem que ao se apegarem à lei, às regras específicas, poderiam ser salvas, o que não acontecia, porque é impossível seguir por completo o ideal que Deus coloca para os seres humanos. Ele colocou como uma referência e não como algo que nós podemos alcançar com nossos braços. A lei estava lá e apontava o nosso pecado, mas Paulo diz que sobre a culpa que nós tínhamos em relação a essa lei, Jesus cancelou. Ele cancelou essa escrita de dívida. Jesus, que morreu na cruz por causa dos pecados das pessoas, não ficou nela. No lugar, ele deixou algo na cruz, e o que ele deixou foi essa dívida para trás. Jesus, ele ressuscitou, e ele não ressuscitou com o nosso peso. Ele pegou o que nós tínhamos de vida contrária a Deus e transformou isso. Por isso nós somos chamados de redimidos, transformados, uma nova vida em Jesus Cristo. E ele fala que ele fez isso quase como um espetáculo, diante de poderes e autoridades, humilhando publicamente e triunfando sobre a cruz. Existe muita diferença de fazer algo, ou de decidir algo, ou de pensar algo no privado e em público. Quando nós fazemos o batismo, a pessoa não está se convertendo a Deus naquele momento que sua cabeça afunda e sai das águas. A pessoa está demonstrando publicamente que vive de acordo com Deus e que quer viver uma vida com Deus. A conversão acontece quando a pessoa tem contato com a palavra e o Espírito Santo transforma e ela se entrega a Deus. O batismo, porém, é muito bom para nós, porque nós podemos, como igreja, celebrar juntos e diante desse mundo demonstrar nossa posição. O mesmo acontece em várias coisas importantes, né? Quando alguém comemora o aniversário, a festa não é quando o ano passa na sua vida. O ano passa quando o dia passa, mas a festa de aniversário faz isso marcar algo importante. O casamento também. Duas pessoas podem começar a viver juntas e Deus pode abençoar, e, né, orientado por Deus, claro, mas a cerimônia é muito legal. A cerimônia a gente mostra para as outras pessoas, a gente celebra junto com a família, com amigos, que isso foi bom, de que Deus está junto conosco. A união é feita quando Deus abençoa, e a cerimônia é a forma pública de nós demonstrarmos. Por isso que quando a gente fala de casamento, a gente está falando primeiro da união de Deus e depois da celebração. A gente só dá o mesmo nome para essas coisas. Mas enfim, o espetáculo público tem algum valor para nós. Um valor simbólico, um valor de percepção, mas um valor de demonstrar diante dos outros também que algo é real. Não apenas eu decidi viver de certa forma, mas agora todos sabem que eu decidi viver de certa forma. Que nem o pessoal do CrossFit, né? Dizem na internet que ninguém consegue fazer CrossFit sem dizer que faz CrossFit. Se você começa a fazer o exercício lá, você precisa contar para todo mundo que você faz, senão não vale, senão você não está fazendo nada. O Daisuke é assim com a corrida também, né? A gente vai lá puxar papo e fala assim, nossa, o céu está muito bonito, né? Ele fala, minha batata aqui está doendo. É brincadeira, não faz isso. Mas a gente conversa bastante também dessas coisas. Porque não tem como a gente viver algo de verdade sem isso também sair de nós. Por isso que colocar de forma pública faz parte da nossa vida. E Jesus fez isso com o nosso pecado. Ele colocou de forma pública que não existe mais cobrança em relação ao nosso pecado. Não somos mais escravos dele, por mais que o pecado ainda exista. A tentação ainda está no nosso lado. E nós estamos vivendo nesse mundo tão difícil, cheio de desafios e cheio de dor. Mas a gente não pode mais ser cobrado que somos escravos de algo que não mais nos atormenta. A escrita de dívida não está mais lá. Jesus trouxe libertação. Isso não é apenas para nós sabermos. Isso também é para o mundo todo ouvir. Nós somos livres diante do Senhor. Amém? Amém. E Paulo continua. Aliás, antes de ir para a continuação do texto, eu vou ler direto o texto de Romanos 3, Paulo também falando, né?
Mas agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção para os que pecaram e estão... Não há distinção, pois todos os que pecaram estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Todos pecaram. E quando pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. Não temos mais aquele brilho que Deus fez para nós vivemos, mas nós podemos ser justificados. Essa vida pode ser transformada, e o que Paulo fala em Colossenses também, que teve essa mudança. Isso acontece por graça de Deus, não porque nós alcançamos o inalcançável de limpar com uma esponja suja, mas Ele renova completamente. A redenção em Cristo Jesus é um novo caminho. E aqui ele fala que mediante a fé em Jesus Cristo, não apenas um novo caminho, mas com um novo referencial. O referencial que eles tinham era para apontar para a vontade de Deus, mas faltava um pouco da didática para eles entenderem. O povo teve dificuldade de entender a lei por si só. A lei, ela apontava para o que Deus queria, e ela apontava para a graça. Na lei estava previsto que era Deus quem fazia e não as pessoas, mas por algum motivo, ao longo da história, o ser humano teimou em se apegar ou a se distanciar da lei de Deus, ou a abraçar apenas ao que estava escrito, sem entender Deus que estava por trás do texto. E essas duas coisas não eram boas. E agora Paulo fala que existe um outro caminho, segundo os princípios que a lei nos ensinou, porém mediante a fé em Jesus Cristo. A lei que era boa, que era para orientar as pessoas no caminho de Deus, estava sendo um referencial inalcançável para as pessoas. Eles estavam olhando para a lei e não para Deus, e por causa disso desviavam o caminho pouco a pouco, discretamente. Tentar alcançar tudo que Deus fala na lei de Deus, talvez até seja possível, né? Eu falei um referencial inalcançável, mas se alguém se esforçar muito e dedicar toda a sua vida para cumprir ao pé da letra tudo que está escrito, eu acho que deve conseguir. Quem se esforça muito costuma conseguir. O problema é que a pessoa vai conseguir cumprir um monte de coisas que talvez não precisavam, junto com as coisas que precisavam, claro, mas o sábado era algo que Deus tinha dito, Deus orientou, Deus é aquele que demonstrou o descanso no sábado, na criação desse mundo, né? No 7º dia ele descansou, e por isso ele orientou que o ser humano também descansasse. Isso era um mandamento de Deus. Mas se alguém se esforçava tanto para cumprir o sábado como algo, como se fosse uma regra, todos os 7º dias da semana você não pode trabalhar, e eles começaram a colocar mais regras, não pode andar mais do que 140 passos, você só pode, né, levantar até tal peso, e começaram a colocar tantas coisas. E aí Jesus, que curou no sábado, eles acharam, aí Jesus não fez o que o referencial estava dizendo, mas o sábado apontava para Deus, e Deus é aquele que trouxe cura, e Jesus fez no sábado o que deveria ser feito no sábado, porque como ele diz, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele mesmo é aquele que orientava, ele é mesmo aquele que definia o que deveria ser feito. Ele não estava descumprindo a lei de Deus, mas ele estava descumprindo o que o pessoal tinha por referencial inalcançável. Palavras que às vezes parecem boas no nosso meio, nós temos que tomar cuidado se elas não são obsessão. Eu vou contar uma pequena história. Tem eu não sei se todo mundo conhece YouTube, diferente de TikTok, eu falo sempre assim, eu não assisto, né? YouTube eu assisto bastante, gente. Mas no YouTube, que é uma plataforma de vídeos, tem de todas as coisas. Tem vídeos de comida, tem vídeos de mecânica, tem vídeos de carro, tem vídeos sobre história, tem vídeos sobre diversão, tem vídeos que parecem programas de televisão normais que a gente assistiria na televisão, mas estão lá. E existe todas as coisas, com todos os propósitos, com pessoas de tipos diferentes. Mas o que a gente começou a ver ao longo do tempo, conforme o tempo foi passando, que a plataforma já existe desde 2007, a gente viu que algumas pessoas começaram a tratar isso como trabalho, porque dá dinheiro, né? Você colocar um vídeo, quanto mais gente assiste, você ganha um certo valor por conta das propagandas que passam no vídeo, né? E eles começaram a tratar isso como um emprego, e algumas pessoas, né, largaram o emprego comum que tinham antes e começaram a ser os youtubers, né? O pessoal que vivia disso. Isso essa indústria começou a acelerar cada vez mais. E, né, de novo, a gente vê algumas pessoas que são
chefes de cozinha que têm o seu programa lá no YouTube e ganham dinheiro com isso, e outras pessoas que fazem entretenimento, ensino, educação ou coisas diversas. Até tem gente que joga joguinho para as outras pessoas assistirem e isso dá dinheiro para eles. Mas todos eles começaram a tratar isso como seu alvo, né, os que vivem disso. E a gente percebe também que os que mais crescem e que mais lucram são os que mais levam a sério que isso é um alvo de vida. Um desses youtubers que eu comecei a ver, que estava por aí na internet lá por 2018, ele era meio pequeno, o canal dele não era muito grande, a voz dele me incomodava, ele falava de um jeito muito estranho, mas as pessoas pareciam que gostavam dele e começou a fazer sucesso. Eu pensei, vou olhar o que é isso daqui. E eu falei, nossa, ele fala de um jeito que entretém, que te cativa, que te pega para assistir, que prende a sua atenção. Ele é muito talentoso mesmo. E ele falava sempre assim, o meu sonho é ser o maior youtuber do mundo. Para ter uma noção de o que é isso em termos de intensidade, o canal da nossa igreja, a gente transmite nossos cultos na internet, tem 603 inscritos. Desde semana passada, a gente tinha 602. Isso é bastante gente, nós não temos nem 1/6 disso de membros na igreja. Mas tem muitas pessoas que acompanham o nosso conteúdo e também, pela graça de Deus, podem ser abençoados porque a gente tem acesso a essa ferramenta. Mas 600 é um número, em relação às nossas igrejas da Horns, que não é pequeno. Temos algumas igrejas, pontualmente, que têm 1000 inscritos, um pouco mais do que isso, mas eles são 4 ou 5 vezes maiores do que nós. As igrejas do nosso tamanho costumam ter 80 inscritos, 90 inscritos. Isso longe de ser mérito algum, mas graças a Deus que a gente tem essa oportunidade também de compartilhar do que nós temos. 600 parece bastante para mim, mas aí eu vou olhar, né, para outras denominações. Tem igrejas que têm lá os seus 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 inscritos. Eu falei, nossa, 100.000 inscritos, tem 100.000 pessoas aqui para assistir essas coisas. Tem muito mais, né? Aí a gente vê, tem outros canais, tem igrejas com muito mais do que isso, né? Mas outras coisas, outros conteúdos. Culinária é um negócio que todo mundo gosta. Aí a gente vai ver um canal de comida, a pessoa nem cozinha bem, mas a galera gosta de assistir a pessoa errar na cozinha. Vai lá, tem 5 milhões de inscritos. 5 milhões é muita gente. É mais do que uma cidade, é mais do que você conhece de pessoas, é mais do que qualquer um consegue ter de amigos no Facebook. E 5 milhões parece bastante. Mas 5 milhões é muito pouco nesse mundo do YouTube, do sonho de ser o maior dos youtubers. Ele falava, quando eu falei que ele era pequenininho, eu comecei a assistir, eu falei assim, acho que eu não vou nem dar bola. Ele tinha uns 60 milhões de inscritos. Eu falava assim, acho que não é muito grande, né? 60 milhões, porque os canais têm tão mais pessoas, porque é no mundo inteiro que as pessoas assistem, em todas as línguas também. Mas ele não se contentou com 60 milhões, ele queria ter 100 milhões. E aí ele alcançou 100 milhões, mas ele não queria ter só 100 milhões. Ele queria ser o número 1. E o número 1 na época tinha 130 milhões. Aí ele passou o número 1, ele tem mais do que 130 milhões. Mas ele queria ser o canal número 1, não a pessoa número 1 só. E o canal número 1 tem 260 milhões de pessoas que assistem constantemente. É um canal na Índia. E claro que tem 260 milhões porque eles têm bastante habitantes, né? Aí ele tem quase 260 milhões. Ele tornou isso o alvo da sua vida e por menos talento que ele tinha, muito pouco talentoso ele, nenhum diferencial chamativo na sua aparência ou até no seu conteúdo, o que ele faz é bem mais do mesmo, mas ele é tão obsessivo que ele conseguiu alcançar algo que para todos os outros parecia que não dava. Ele dizia todos os dias, ele dedica todas as horas que ele quer ser o número 1 e daqui a algumas semanas ele vai ser a pessoa mais assistida na internet. Isso eu fico pensando, uau, é incrível, né? É bem impressionante que ele conseguiu fazer o que ele dizia para si mesmo que conseguia. E ele começou a ensinar as pessoas como fazer para ser e alcançar que nem ele. E o grande segredo disso é, basicamente, você tem que ser obsessivo sobre o que você faz. Ele mal dorme, ele mal conversa com outras pessoas, ele não tem vida social nenhuma diferente daquilo, não tem entretenimento, não tem mais nada. Ele mora onde ele trabalha, porque ele nem vai para a casa dele, e ele só faz aquilo todos os dias, todos os segundos da vida dele. E aí a gente pensa assim, o alvo inalcançável é possível de alcançar, mas será que a vida dele valeu a pena? Será que ele é uma pessoa incrível que alcançou os seus alvos?
ou ele talvez tenha sido escravo dos seus próprios desejos, dos seus próprios valores. Parece ridículo a gente olhar alguém que dedica toda a sua vida para algo que talvez muita gente aqui nem conheça essa pessoa, mesmo ele sendo o mais assistido do mundo. Mas a gente faz muitas coisas parecidas também com os nossos conceitos, com o que a gente acha que é certo, com o que a gente acha que é melhor, com desejos pessoais, com até sonhos que talvez não sejam bons. E quando a gente tem essas coisas por obsessão, a gente volta lá atrás, a ser preso, a ser escravo de coisas que Jesus nos libertou, mesmo quando essas coisas estão dentro da igreja. Na época que eu me comparava muito com meu pai, eu conversava muito com uma amiga que falava assim: nossa, eu estou envolvido em 15 ministérios na igreja. Eu falava assim: eu estou envolvido em 16. Ela voltava 2 semanas depois assim: eu estou em 18 ministérios na igreja. E eu falava assim: eu estou em 19 ministérios na igreja. E daí eu percebi que eu fazia 19 muito mal, então eu voltei a fazer 4. Mas até então, naquele momento, parecia muito bom. Nossa, eu estou servindo muito a Deus, né? Eu estava servindo muito mal em muitos lugares. Parecia bom porque eu estava servindo a Deus. Parece bom a gente pensar: nossa, né, vamos louvar, vamos adorar, vamos ter uma banda boa, vamos levantar um clamor ao Senhor. Nossa, a gente podia ser uma igreja que não apenas é unida, mas uma igreja que está cheia de dons do Espírito Santo. Vamos pedir por dons. Nossa, dom de línguas é bonito, né? Eu espero que eu consiga orar em línguas. E, nossa, eu só estou falando aqui das minhas dificuldades na adolescência, mas eu também, muita gente teve esse sonho, né? Nossa, eu queria falar em línguas, né? Eu queria receber o dom de Deus. E Deus atendeu a minha oração, Ele me deu dom, que não era de línguas, né? Todos os dons que eu queria ter, Deus falou: não, eu estava pensando em outra coisa, né? E daí, são todas as coisas que não dá para perceber que acontecem, né? É muito esquisito. Mas é interessante que Deus atua sem a gente perceber no que Ele quer. Isso a gente não precisa ser obcecado, isso a gente não precisa ficar olhando atrás do nosso ombro, todas as vezes checando se a gente está conseguindo chegar lá. Será que o nosso alvo como Igreja de Cristo é fazer o que nós achamos que é melhor diante do Senhor? Nossa, ter uma igreja bonita de tal jeito, cantar de tal jeito no louvor, ter tal e tal e tal ministério, orar de certa maneira. A gente precisa ter um louvor mais animado, um louvor mais calmo. Será que são essas coisas alvos ou são coisas que a gente alcança quando Jesus é o alvo? Tudo que a gente faz como Igreja de Cristo deve ter como alvo Jesus, e essas outras coisas são ferramentas, são coisas que Ele usa para edificar. Não são coisas que a gente precisa ter nem como referência e nem como agora a segunda parte, como vanglória. E o texto continua, lá no versículo 16. Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. Realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu vou continuar a ler daqui a pouco, mas pessoas que estavam trazendo falsos ensinos aos colossenses, eles eram pessoas que estavam julgando as pessoas pelas atitudes que eles cometiam. Sabe qual que é o jeito de ser crente? Não é do jeito que vocês estão fazendo. Vocês têm que comer de tal jeito, vocês têm que beber de tal jeito, as regras que vocês seguem têm que ser assim. Aquela festa religiosa que vocês não fazem é importante. Se você não fazer, você não é crente. Se você não celebrar a lua nova, ou se você não seguir os dias de sábado com todo o afinco do seu coração, você não está louvando a Deus. Se você não der o dízimo, você não é cristão. E não é assim que acontece. Pelo contrário, né? O dízimo só dá quem é cristão e não o contrário, né? Não quem dá vira cristão, mas quem deseja ofertar ao Senhor de coração, por isso faz isso voluntariamente. E da mesma forma, essas outras prescrições que eles ensinavam, diziam como era o livro de receitas, o ideal que eles precisavam seguir para viver de uma forma que achavam que agradava a Deus, mas não era, porque eles estavam olhando para todas essas prescrições que pareciam boas, que soavam bem, que eram de pessoas do meio deles que ensinavam, mas não eram parte do corpo de Cristo. Não ensinavam o que era da realidade. Tudo isso ele diz que era a sombra das coisas que estavam por vir, e a realidade, na verdade, se encontrava em Cristo. A palavra aqui, realidade, que a NVI, a tradução, nos trouxe, eles traduziram para a gente entender melhor que não é diferente de sombra, é algo que é real. A palavra aqui que estava escrito é corpo,
soma. Quando fala corpo de Cristo, é o soma de Cristo. Corpo é uma substância, é um objeto, é algo físico e palpável. É isso que essa palavra significa. Então, as sombras, que não eram palpáveis, que não eram físicos, eram o que eles estavam olhando. Assim como se você for olhar para a sombra de uma pessoa, ela não vai representar exatamente quem é, por mais que o formato seja parecido, você não vai ver o rosto, você não vai ver o nariz da pessoa, talvez você veja de perfil, mas você não vai ver a cor do tom de pele, se tem alguma cicatriz. Você pode achar que a altura da pessoa é muito grande, e às vezes a sombra só está esticada. A sombra das coisas que vêm, elas representam esse objeto original. Quando eu vou citar um pouquinho de luz aqui. Eu gosto muito de luz, gente, então eu vou falando enquanto eu vou... Deixa eu desligar a luz. Na física, um professor um dia me disse, a sombra não existe. E eu ficava, mas sombra existe sim, professor, por favor, se corrija. Aí ele falou, não, sombra não existe, só luz existe. A sombra, ela é a ausência de luz. Porque quando não tem luz, a gente não vê, a gente chama isso do que nós não vemos de sombra. Aqui na internet deve ter ficado mais difícil ainda. Aqui vocês ainda conseguem me ver porque tem um pouquinho de luz que passa aqui de fora, né? Mas a sombra é a ausência dessa luz. E na sombra a gente não consegue ter as informações que a gente precisa ter. A sombra, ela representa o objeto, né? E ela é uma imagem desse objeto. Ela não é real. E deixa eu pegar aqui a minha luz. Se eu me ilumino, vocês conseguem me ver de certa forma, mas essa luz aqui é incompleta. Ela está iluminando parte do meu rosto, e se eu colocar ela aqui, não dá para enxergar tão bem o outro lado quanto dá para enxergar esse lado iluminado. A luz, ela está vindo para mim, mas o meu objeto, a minha substância, causa sombras. As sombras são causadas por mim, esse objeto aqui que está no meio do caminho, até o microfone aqui. Se eu colocar algo atrás do microfone, deve dar para ver o formato dele. A sombra representa algo que haveria de vir. A lei era isso, representava o que era de Deus, com o formato do que era de Deus, causado pela substância de Deus. Mas o que era importante era a luz. Não era para eles olharem para a sombra, era para eles olharem para a substância, para a realidade que se encontrava em Cristo. E a luz, ela tem várias qualidades. A luz, no caso, essa aqui é uma luz limitada, né? Se eu tentar apontar para trás, ela não vai iluminar as pessoas que estão lá no fundo. Ela não alcança. Ela iluminou a Rafinha, ela fechou o olho. Mas o pessoal lá no fundo talvez não conseguiria receber essa luz, porque a luz vai enfraquecendo ao longo do tempo. A luz, essa daqui parte de um ponto muito pequeno. Então ela não vai alcançar todas as coisas aqui. Um, porque ela não é forte o suficiente. Outro, porque ela não tem essa dispersão. Nossa, eu estou machucando todo mundo aqui, gente. Desculpa. Mas tem um negócio que é muito legal, que o pessoal da fotografia aprende, que é difusão. Você espalha a luz. Se a gente colocar aqui numa coisa meio transparente, meio borrachuda, a luz fica mais macia, eles dizem. Agora, quando você olha para mim, ele não fica tão esquisita a imagem, especialmente lá na transmissão. Dá para enxergar um pouco melhor porque a luz está se espalhando ao longo do meu rosto. Dá para ver um pouco com mais clareza e ela não fica tão incômoda para olhar. Inclusive, se eu apontar um pouco para as pessoas, não vai machucar tanto quanto machucava antes. Eu vou parar logo porque isso aqui não está causando muitos... Mas enfim, a luz, se ela se espalha, ela cobre a sombra. A luz, quando acerta um objeto e causa sombras, a gente vê a sombra com mais clareza quando a luz, né, é um ponto muito forte, vem de muito longe, e a gente vê um formato lá. Mas se as sombras nos distraem do que é bom, então olhar para as sombras não é bom, e inclusive tê-las ao nosso lado como sombras não é bom. Ter a lei como regras que nos prendem não é bom. Ter a lei como representação da vontade de Deus, aí sim a gente está olhando para a luz. A luz de Deus, quanto mais difundida, quanto mais espalhada, quanto mais presente no nosso meio, mais ela vai alcançando e cobrindo as sombras que nós temos. Aqui o que ele fala é que a sombra das coisas que haveriam de vir não deve ser o referencial que eles devem viver. Eles devem viver o referencial que se encontra em Jesus Cristo. E ele continua no versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, mas a mente carnal se torna orgulhosa.
Ela não está unida à cabeça, por meio do qual o corpo, sustentado e unido por ligamentos de juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Aquelas pessoas que estavam no meio deles estavam contando testemunhos que pareciam bons, que pareciam de humildade, inclusive. A palavra falsa humildade também é uma coisa que a própria tradução nos traz. Eles falam: não permitam que as pessoas imponham a sua humildade. E falando da sua adoração de anjos, que, gente, idolatria, né? Nosso alvo de adoração é Deus. Não são os anjos são servos de Deus, e em Hebreus fala lá, né? Eles são apenas os servos. Nós adoramos o Jesus Cristo, que é superior a todos. E isso é uma falsa humildade. Os testemunhos que nós damos são bons, e a gente chama de testemunho porque é para contar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas os testemunhos que nós damos têm um uso muito específico. As nossas histórias, elas não devem ser usadas como base de orientação para os outros. Nossa, olha só, porque eu vivi isso, viva você também. Sabia que Deus fez isso na minha vida desse jeito? Então eu acho que você deveria viver dessa e dessa forma também. Sabia que Deus atua em mim em tal área do ministério? Por que você não atua na mesma área? Será que nossa igreja não precisa todo mundo falar em línguas? Será que na nossa igreja a gente não deveria começar a adorar os anjos porque parece que é um negócio bom e espiritual para viver? A nossa história deve servir como ilustração para apontar para Deus. Assim como a sombra mostra o formato do objeto e aponta para a luz, as nossas histórias não devem ser o foco do nosso olhar e nem o foco das pessoas que nós contamos. O nosso testemunho deve apontar para Deus. As nossas lutas na nossa vida não são base para nós tirarmos conclusões. Nossos traumas não são fundamentos para o que nós devemos viver. Quem vive olhando para o passado, perseguindo sua própria sombra, não vai viver bem, vai ser perseguido pelas suas lutas. As nossas conclusões não devem ser tiradas dos traumas, mas da verdade de Deus. E elas não devem ser base para a nossa vida, mas a verdade de Deus, que é base para a nossa vida, se aplica nos nossos traumas. E aí sim eles são transformados. E aí sim eles são referência, um testemunho. Nós estamos aqui como Igreja de Cristo e devemos receber esse alerta que Paulo dá à igreja. Cuidado com os ensinos que não falam da verdade de Deus, que não apontam para Deus, por mais que eles falem sobre o linguajar que vocês estão acostumados. Mas também nos deve ser alerta, para que nós mesmos não façamos isso. Não ensinemos de uma forma que não agrade a Deus, de uma forma que não aponte para o Senhor. Quando nós formos falar com alguém, quando nós formos testemunhar, quando nós formos orar com nossos irmãos, quando nós formos conviver com a Igreja de Cristo, devemos ter em mente que o nosso alvo é Deus. Muita gente às vezes, se pergunta, às vezes, nossa, quando alguém compartilha algo difícil, o que eu faço? Eu não sei o que falar. Se você não sabe o que falar, tem 2 dicas que ensinam que são certeza de que vai dar certo. Uma é, se você não sabe e você tem medo de dizer coisa errada, só não fala nada, né? Você fala assim, ó, eu só sei que, deixa eu ver aqui, que é inegociável. Deus é bom, Deus é amor e, né, tô junto com você, né? Chorar com os que choram. Se você não sabe, não precisa você ousar a dizer, tentar dar soluções para a vida das pessoas, você pode orar por ela. Orar por alguém não vai ser ruim, a não ser que você comece a desejar coisas que não são de Deus para a vida da pessoa. Se a gente tem referencial a Jesus, as nossas perguntas, o que nós fazemos com a nossa vida, com nossos testemunhos, com nossa igreja, é simplesmente apontar para Jesus. O como talvez seja mais complicado, mas o alvo nós já sabemos que está lá. Como estão os seus referenciais? Será que você tem alvos inalcançáveis na sua vida? Será que você tem tentado olhar para coisas e pensar, eu deveria colocar isso no meu dia a dia? Eu deveria me esforçar nessa direção? Eu deveria fazer mais ou fazer menos? A nossa igreja precisaria, né, incorporar isso ou aquilo? O que tem guiado o seu olhar? Porque por mais que você pense que o volante está em outra direção, se você fica entortando a sua cabeça para olhar para as sombras, o caminho vai começar a distanciar, pouco a pouco, discreto e discreto, mais longe do caminho de Deus. Vamos orar? Que o Senhor possa nos apontar em nossos corações o que nós podemos reorientar, o que nós podemos ter diante dEle, o que na nossa vida precisa ser referência diante do Senhor. Se nós temos alvos humanos, alvos pessoais,
que não são o caminho de Deus, que nós possamos entregar diante dele nesse momento. Se você tem vivido uma vida correndo atrás de sombras ou se esforçar pelos seus alvos tem sido angustiante e não apenas difícil, então coloque diante de Deus, peça que Ele reoriente seu coração. Se tem alguém aqui que não conhece a Deus, que não vive de acordo com o Senhor, ainda não experimentou da sua bondade, faça a mesma pergunta. Você tem vivido atrás de coisas inalcançáveis que trazem angústia? Nós podemos nesse momento pedir ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele nos traga a luz, que nos mostre o verdadeiro corpo de Cristo e não a nossa obsessão. Que o nosso olhar seja guiado por Deus, mas que nossas palavras, nossos testemunhos também apontem somente para Deus. Senhor Santo Deus, nós te agradecemos porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós podemos ter o Senhor como aquele que é luz, como aquele que veio no nosso meio, como aquele que é o corpo que nós podemos olhar e nos conectar ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos. Porque muitas vezes nosso coração quer se apegar a verdades que não são verdades. Nossos olhos querem olhar para direções que não são do Senhor. Nosso orgulho quer se apegar a glórias que não são nossas. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, purifique nossas vidas e nos leve para um caminho de santidade. Nós te pedimos que o Senhor seja com essa igreja, com essa comunidade aqui da Holmes de Suzano, para que nós aprendamos não apenas a caminhar juntos, mas que na nossa caminhada junta seja na sua direção, a termos por alvo, por anseio, por esforço o seu caminho, a sua palavra e a sua presença. Por favor, nos oriente e nos corrige. Por amor do teu nome nós oramos. Amém.